Bom dia, bom dia. E aí, pessoal? Como é que estão vocês? Tudo bem? Vamos começar essa live. Aleluia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora você está vendo esse vídeo, essa live, amém? Vamos lá. Vamos orar para começar essa live. Vamos declarar. Aleluia. Amém. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Senhor, que essa live venha ser para te engrandecer, para te adorar, Pai. Exaltar o seu santo nome, Pai. Ó Deus, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito em tudo que faz. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és perfeito, Pai, em tudo que faz. Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Obrigado. Que essa live, Pai, venha alcançar milhões. Em nome de Jesus, que essa palavra venha alcançar milhões de pessoas, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Vamos lá. Começa essa live. Aleluia. Vamos à leitura de Números, capítulo 7 ao 9. Amém. Vou estar compartilhando aqui com algumas pessoas. Enquanto isso, você vai curtindo aí essa live. Amém. Para que alcance mais vidas. Amém. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém. Você que está chegando aí. Vamos lá começar? Livro de Números, capítulo 7 ao 9. Vai curtindo aí, meu irmão. Amém. Eliana, bom dia. Deus abençoe. Amém. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar e todos os seus utensílios, e o ungiu e o santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre o que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes, um carro e para cada um boi, e o trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os deles e será para viver no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada um qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou os carros e os bois e deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gersom, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merarim, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate não deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levaram aos ombros, e ofereceram os príncipes para a consagração do altar. No dia em que foi ungido, ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a oferta foi Naasson, filho de Abinadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi 1 prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário. Aleluia. Ambos cheios de flor de farinha, amassados com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Abinadab. Aleluia.
No segundo dia fez a sua oferta a Natanael, filho de Zuar, príncipe de Isacar, e pela sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassadas com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassadas com azeite, para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedé. A sua oferta foi um prato de prata no peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação pelo sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Seduer. Aleluia. Bom dia, Dai. Como é que está você? Tudo bem? No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Zelumiel, filho de Zurissadai. Estou lendo o livro de Números, capítulo 7. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassados com azeite, para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurissadai. No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Elisaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisaf, filho de Deuel. No sétimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisamá, filho de Amiúde. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite, para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisamar, filho de Amiúde. No oitavo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos,
uma bacia de prata no peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassados com azeite para a oferta de manjares. Uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9 ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidá, filho de Gideone. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassadas com azeite, para a oferta de manjares. Aleluia. Vai curtindo aí essa live, amém? Uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício dos bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Abidá, filho de Gideone. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dá, Aizer, filho de Amissadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso. Aleluia. Um novilho, um cordeiro, um carneiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aizer, filho de Amissadai. No dia 10º ofereceu o príncipe dos filhos de Asser, Pagiel, filho de Ocrá. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrá. No 12º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Airá, filho de Ena. A sua oferta foi um prato de prata no peso de 130 siclos, uma bacia de prata do peso de 70 siclos, segundo o ciclo dos santuários, ambos cheios de flor de farinha, amassados com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Airá, filho de Ená. Esta é a consagração do altar feita pelos príncipes de Israel. Num dia em que foi ungido 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro, cada prato de prata 130 ciclos e cada bacia 70. Toda a prata dos utensílios foi 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário, 12 taças de ouro cheias de incenso, cada taça de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 ciclos. Todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, carneiros, 12 cordeiros de 1 ano com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os bois para o sacrifício pacífico foram de 24 novilhos. Os carneiros 70, os bodes 70, os cordeiros de 1 ano 70. Esta é a consagração do altar depois que foi ungido. Aleluia. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouviu a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim com ele falava. Aleluia. Glória a Deus.
E falou o Senhor a Moisés, Números capítulo 8. Fala a Arão, bom dia mãe, mãe. Fala a Arão e diz-lhes: quando acenderes as lâmpadas defronte do candeeiro, iluminarão as 7 lâmpadas. E Arão fez assim defronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas com o Senhor a ordenar a Moisés. E era esta a obra do candeeiro de ouro batido, desde o pé até as suas flores, era batido conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candeeiro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhes farás para o purificar. Esparge sobre ele a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes, e se purificarão. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, e tomarás outro novilho para expiação do pecado, e farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás juntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas, e Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. Aleluia. E os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrifica tu num para expiação do pecado, e outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverás por oferta de movimento ao Senhor. E separarás os levitas no meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. Aleluia. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta de movimento os moverás, porquanto eles no meio dos filhos de Israel me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Para mim os tenho tomado, porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que na terra do Egito feria todo primogênito, os santifiquei para mim, e tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os levitas dados a Arão e a seus filhos do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação. Aleluia. E para fazer expiação pelos filhos de Israel, que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, com os levitas, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhes fizeram, e os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles, para purificá-los, e depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés, acerca dos levitas. Assim lhe fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão para fazer o serviço do ministério da tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos sairão da milícia desse ministério e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas. Aleluia. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, e o seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. E
A celebrareis, disse, pois, Moisés aos filhos de Israel, que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: Imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta ao Senhor, a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. Disse-lhes Moisés: Esperai e ouvirei que o Senhor vos ordena. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo imundo, ou se achar em jornada longa de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor, no segundo mês, no dia 14 de tarde, a celebração com pães asmos e ervas amargas, e comerão dela, nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, quando o homem for imundo, quando for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. Aleluia. Bom dia, Miguel. E a tenda estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem cobria, de noite havia aparência de fogo, mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam no seu arraial. Aleluia. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentava o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estavam sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Porém, era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alcançava pela manhã, então partiram, que de dia, quer de noite, alcançavam a nuvem e partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam da guarda do Senhor. Tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Aleluia. Até aqui o capítulo 9 de Números. Amém? Aleluia. Amém. Vamos ler uma lição agora. Mais do que um encontro. Salmo 101, verso 2 vai dizer: Seguirei o caminho da integridade. Obrigado, João Vitor. O caminho da integridade, quando virás o meu encontro. Em minha casa verei de coração íntegro. Aleluia. Na primeira parte do versículo em destaque, antes mesmo de perguntar ao Senhor quando ele virá ao seu encontro, Davi se compromete em buscar viver em integridade. Você sabe o que é integridade? É ser reto, verdadeiro, honesto, justo, perfeito. É viver o que fala. Mateus 5,37. É medir o outro com a mesma medida com que se mede a si mesmo. Mateus 7,
1 ao 5. É cumprir o que promete mesmo com prejuízo próprio. É ser um fiel mordomo do que se tem mesmo num pouco. Lucas 16:10. Aleluia. Na leitura do restante do Salmo, você também vê que Davi sabia que para ter comunhão com Deus era necessário algo mais. Deveria afastar-se de toda forma de mal. Era necessário afastar-se daquele que difama o próximo às ocultas, que tem os olhos arrogantes e coração orgulhoso, que pratica a fraude ou que é mentiroso. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou o que tem a comunhão pode ter com a luz, com as trevas? Não tem como. 2 Coríntios 6:14. Embora Deus tenha demonstrado seu amor por nós, enviando seu Filho para morrer em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, Romanos 5:8, a comunhão permanece com Ele. É para aqueles que buscam obedecer os seus mandamentos, que se deixam ser guiados pelo seu Espírito Santo. 1 João 3:24. Mais do que um simples encontro conosco, Ele quer permanecer em nós, quer que sejamos sua morada. Aleluia. Deus está presente na vida daquele que segue a integridade. Aleluia. Você segue a integridade? Você é íntegro? Aleluia. Ana, bom dia, Ana. Deus abençoe. Vamos à leitura de Provérbios 8, que vai dizer assim: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo, minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro. Aleluia. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar comparam-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho um conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava lá ao seu lado e era seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença.
Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouça minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos que me odeiam amam a morte. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Livro Campo de Batalha da Mente. Vencendo a batalha em sua mente. A qualquer tempo que virmos o que a palavra disser e nos recusamos a cumpri-lo, o questionamento tem de alguma forma se envolvido e nos enganado para que acreditemos em alguma coisa que não é verdade. Não podemos gastar tempo excessivo tentando entender mentalmente tudo o que a palavra diz. Se testemunharmos no Espírito, podemos ir em frente e fazer o que deve ser feito. Descobri que Deus quer que eu lhe obedeça, que tenha vontade, queira eu ache que é bom ou a ideia quer não. Quando Deus fala por meio da sua palavra ou do nosso homem interior, não devemos arrazoar, debater ou nos perguntar se o que ele está dizendo é lógico. Quando Deus fala, devemos nos mobilizar, não racionalizar. Aleluia. Aleluia. Confie em Deus, não na razão humana. Descansa e tem fé é confiar no Senhor de todo o seu coração e mente, e não se estribes no teu próprio entendimento ou perspectiva. Provérbios 3:5. Olha só, em outras palavras, não confie em racionalização. A racionalização abre a porta para a decepção e traz muita confusão. Certa vez perguntei ao Senhor por que tantas pessoas estavam confusas, e Ele me disse: diga-lhes que parem de tentar imaginar tudo que eles deixarão de ser confusos. Descobri que isso é absolutamente verdade. A racionalização e a confusão caminham juntas. Eu e você podemos ponderar uma coisa em nosso coração, colocá-la diante do Senhor e ver se Ele deseja nos dar a compreensão e tal respeito. Mas no instante que começarmos a nos sentir confusos, teremos ido longe demais. A racionalização é perigosa por muitas razões, mas uma delas é poder racionalizar e imaginar alguma coisa que parece fazer sentido para nós, mas o que podemos ter racionalizado como correto pode estar errado. Muitas vezes a gente quer ficar pensando com a nossa mente humana, e a nossa mente humana é limitada. A gente deve obedecer, a gente deve agir em fé. A fé é crer naquilo que não existe como se já existisse. Então, quando Deus falar para você, é para você agir em fé, ir lá e fazer. Amém? A mente humana gosta de lógica, de ordem, de razão. Ela gosta de lidar com aquilo que entende. Portanto, temos a tendência de colocar as coisas em caixinhas limpas nos departamentos da nossa mente, pensando: isso deve ser assim, porque se encaixa tão bem aqui. Podemos encontrar alguma coisa com a qual nossa mente se sente confortável e ainda assim estarmos totalmente errados. O apóstolo Paulo disse em Romanos 9:1: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunho comigo no Espírito, a minha própria consciência iluminada e preparada pelo Espírito Santo. Paulo sabia que estava fazendo a coisa certa, não porque seu raciocínio disse que estava certo, mas porque ele testemunhou no seu espírito. Aleluia. Como temos visto, a mente algumas vezes ajuda o espírito. A mente e o espírito trabalham juntos, mas é o espírito o órgão mais nobre e deveria sempre ser honrado acima da nossa mente. Se soubermos em nosso espírito que uma coisa está errada, não devemos permitir que nosso raciocínio nos convença a fazê-lo.
Por outro lado, se soubermos que uma coisa é certa, não devemos permitir que nosso raciocínio nos convença a não fazê-lo. Deus nos dá entendimento em muitos assuntos, mas nós não precisamos entender tudo para andarmos com o Senhor em obediência à sua vontade. Há momentos em que Deus deixa enormes pontos de interrogação em nossa vida para aumentar a nossa fé. Perguntas não respondidas crucificam a vida da carne. É difícil aos seres humanos desistir da racionalização e simplesmente confiar em Deus, mas quando o processo é finalizado, a mente entra em um lugar de descanso. Racionalizar é uma das atividades ativas da qual a mente se engaja e que pede o discernimento e o conhecimento. Na revelação, há uma grande diferença entre o conhecimento que vem da cabeça e o conhecimento que vem da revelação. E a revelação você só vai ter do Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, Deus, ele fala através do Espírito Santo. E se você não alimenta o teu espírito, pode ser que Deus não esteja falando com você, pode ser simplesmente a racionalização da sua mente. E aí você vai vivendo essa vida com o racional e não com o espiritual. Não sei sobre você, mas quero que Deus me revele as coisas de tal maneira que saiba em meu espírito que foi revelado à minha mente está correto. Aleluia. Os dois trabalham junto. Os dois trabalham junto. A mente e o espírito. Porque a palavra do Senhor vai dizer: renove a sua mente. Renove a sua mente. Porque quando a sua mente está conectada com a palavra de Deus, o Espírito Santo, quando falar com você, você não vai duvidar. Você vai crer e vai colocar em prática aquilo que o Espírito está intercedendo por você, falando por você. Amém? Vamos à leitura de Salmo 91. Amém? Se você já tem um pedido de oração, coloque aqui, que eu já vou estar encerrando essa live. Coloque aí que a gente ora por você. Amém? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos encerrar essa live. Obrigado a todos. Ana, Deus abençoe. Miguel, meu irmão, Deus abençoe. Amém. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Deus, pela vida de cada um, Pai, que esteve aqui presente nesta live. Senhor, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Abençoa a família dela, a vida dela, Senhor, dessas pessoas que estiveram aqui, Senhor. Senhor, que eu só possa estar falando sempre a essa pessoa, que ela possa entender, compreender, que ela possa ter uma mente renovada todos os dias.
Senhor, que o Espírito Santo possa interceder por eles cada vez mais, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, 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 Pai. Gratidão, Senhor, por tudo. Abençoa esse novo dia, Pai, em nome de Jesus. Bom dia, amor. Já tô orando para encerrar. Amém? Aleluia. Deus é bom. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, esteja sempre contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada vez mais.